Se você trabalha com dados que não podem ir para a internet, o processo de anotação pode ser um problema. Mas existe uma forma de fazer tudo isso, toda essa anotação das imagens, localmente em sua máquina, sem, portanto, disponibilizar as imagens na web. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a utilizar uma ferramenta gratuita para fazer a anotação das imagens sem utilizar a nuvem para realizá-las. Então, o que nós veremos hoje? As vantagens sobre a anotação de dados de imagens localmente, a ferramenta que nós vamos utilizar, os requisitos que são necessários para utilizar essa ferramenta, que é o CEVAT, e posteriormente nós vamos para a parte prática de como utilizar o CEVAT para fazer a anotação das imagens. E eu vou deixar na descrição a minutagem para caso vocês queiram pular alguma dessas etapas do nosso vídeo. Então, se você já gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like. Trabalhar com ferramentas que fazem anotação de dados localmente tem lá suas vantagens. A principal delas está relacionada ao acesso das imagens. Nós não precisamos disponibilizar as nossas imagens, os nossos dados na web. Isso nos dá um controle maior sobre o nosso projeto e é ideal quando nós temos dados sensíveis ou então dados privados de empresas ou de pesquisas. E vamos lá, né? Isso é o que essa situação de dados privados, ela ocorre com certa frequência. A ferramenta que nós vamos utilizar para fazer a anotação de dados de forma gratuita e localmente em nossas máquinas é o CEVAT, ou CVAT. É uma ferramenta desenvolvida para trabalhar com visão computacional nos diferentes tipos de modelo e permite a anotação de dados de fotos e vídeos de forma extremamente organizada. O CEVAT nos permite rodar tanto na web como localmente, que é o que nós iremos aprender nesse vídeo. Mas, para que possamos aprender isso, são necessários dois requisitos. Primeiro, todos nós precisamos ter o Docker instalado na nossa máquina. E precisaremos também do Git instalado. Eu vou deixar os links para a instalação do Docker e do Git aqui na descrição do vídeo. Então, bora para a nossa parte prática, ver como configurar o CVAT, o CEVAT, e como fazer anotação ou rotulagem das nossas imagens. Bom, pessoal, eu estou aqui com a minha máquina aberta. Tá? Antes de abrir o terminal para começarmos, então, a configuração do CEVAT, vocês vão ter que estar com o Docker aberto. Tá? Então, vou abrir aqui o meu está aqui aberto. Né? E vocês percebam bem, né, que eu estou com o Docker aqui aberto. Aqui embaixo vai ser escrito ó, Engine Running. Isso quer dizer que o Docker está funcionando e está rodando, tá? É importante que ele esteja rodando para que nós consigamos trabalhar com o CEVAT. Então, nós vamos então abrir agora o terminal, tá? Basta ir na aba pesquisar do Windows e colocar CMD. Então vai aqui, vamos abrir, já apareceu aqui para a gente, ó, prompt de comando. Clicamos. Primeira coisa que nós vamos fazer é, utilizando o Git, acessar o CEVAT no GitHub. Tá? Então, nós vamos utilizar o seguinte código. Bom, então esse daqui é o código que nós vamos utilizar, né? Git, clone, e aqui esse endereço, tá? Podemos dar Enter. Ele está fazendo o processo de clonagem, né, do CEVAT. Eu vou esperar aqui o processo finalizar e nós continuamos com o vídeo, tá? Bom, então o processo de clonagem, né, do CEVAT foi realizado com sucesso, tá? Tá falando daqui, ó, os objetos que foram recebidos, aí que 100%, né? Aqui tá falando que foi feito.
e aqui embaixo também realizado, né? Então, tudo certo. Agora o que nós vamos fazer é acessar o Cevat na nossa máquina com o seguinte código. Então, o código cd cevat, né? Nós vamos dar Enter agora. Então, acessamos o Cevat. O que nós agora precisamos fazer é subir o Cevat, utilizando o Docker. Tá? Então, nós vamos utilizar o seguinte código. Então, Docker, compose, up, aqui o tracinho, e o D, damos Enter. Então, ele está subindo o Cevat, vou esperar aqui, na hora que finalizar, nós voltamos com o vídeo, tá? Bom, pessoal, aqui agora apareceu uma mensagem, né, de segurança do Windows, perguntando se deseja permitir que redes públicas e privadas podem acessar o aplicativo. Tá? No meu caso aqui, eu vou colocar que sim, permitir, então. E nós então estamos prontos para trabalhar com o Cevat de forma local nas nossas máquinas. Tá? Bom, o Cevat ele é acessado através do navegador, tá? No meu caso aqui, eu vou utilizar o Google Chrome, mas vocês podem utilizar o navegador da preferência de vocês. Bom, pessoal, então eu estou aqui com o meu navegador aberto, tá? O Google Chrome. Vocês podem utilizar o navegador da preferência de vocês. E para acessar o Cevat, nós vamos aqui na barra de endereços, nós vamos colocar o seguinte endereço: http dois pontos, duas barras, localhost 2.8080. Podemos dar Enter. Bom, pessoal, então nós estamos aqui com o Cevat aberto, tá? E como é o nosso primeiro acesso, nós precisamos criar uma conta. Então aqui, ó, em novo usuário, new user, nós vamos clicar em Create an Account, criar uma nova conta, tá? Então nós vamos colocar os nossos dados, né? Então olha só, eu coloquei aqui meu nome, né? Primeiro nome, último nome, o meu e-mail, linkRFS2016@gmail.com. Aqui o meu usuário, então, ele sugeriu o usuário, né? linkRFS2016. Eu vou trocar, eu vou deixar só linkRFS mesmo. E aqui agora precisamos de um password. Então vou criar aqui um password para mim. Lembrando que esse password vocês vão precisar deixar ele guardadinho para os próximos acessos de vocês, tá? Então vou clicar aqui, Create Account. Ele está perguntando se pode salvar a senha. Eu vou pedir para salvar. E nós temos aqui, então, agora o Cevat aberto, né? E nossa conta acessada. Tá? Então, agora nós estamos prontos para trabalhar com o Cevat. Bom, pessoal, então aqui com o Cevat aberto agora, o que nós vamos fazer, né? Primeira coisa que nós precisamos é criar um projeto. Tá? Então nós vamos vir aqui no canto superior esquerdo, tem aqui escrito Projects, nós vamos clicar, tá? E agora nós vamos clicar nesse maisinho aqui, que está com contorno azul, no canto superior direito. Clicamos, vai aparecer aqui para a gente, ó, Create a New Project. Vamos dar então o nome para esse projeto. Então, laranjas, por exemplo, tá? Nós já podemos colocar aqui as labels que nós vamos trabalhar, né? Então, vamos colocar aqui, ó, aqui no construtor, add label. Vamos colocar o nome da label, que vai ser laranja. E aqui o tipo, nós vamos criar a label como sendo um retângulo, tá? Nós vamos fazer a bounding box, então vamos colocar como sendo retângulo. Tem aqui outras opções, se a gente quisesse poderia ser polígono, no RoboFlow tem essa opção, né, de fazer como polígono. Se a gente quisesse trabalhar com segmentação, nós utilizaríamos essa opção aqui, o Mask, para criar máscaras, né? Mas no nosso caso aqui, vamos colocar como retângulo mesmo. Tá? Então, colocamos com retângulo. Clicamos aqui em Continue.
A nossa label, então, ela foi criada. Então, nós podemos clicar aqui agora, Submit e continue, né, aqui embaixo. Então, está falando aqui, ó, o projeto foi criado. Né? E o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos criar uma tarefa. Tá? Então, vamos vir aqui no canto superior esquerdo em Tasks. Aqui no canto superior direito, nesse maisinho aqui com contorno azul, nós vamos clicar nele. Create a new task. Vamos criar então uma nova task. Então a nossa task, eu vou colocar aqui com o nome laranja, lote laranjas, lote 1. Nós precisamos dizer a qual projeto essa task está relacionada, então o projeto laranjas, que a gente acabou de criar. As labels, né? A task, ela importa as labels que a gente criou no projeto. Então, no nosso caso, nós criamos a label laranja, né? E com o formato de retângulo. E o que nós precisamos fazer agora é submeter as imagens que nós queremos anotar. Nós temos duas formas de fazer isso. Nós podemos clicar nessa área aqui, vai abrir, então, uma pastinha para a gente fazer navegar através do Explorer e chegar na pasta onde nós temos as nossas imagens. Ou então nós temos a opção, essas aqui são as nossas imagens, né? Essas daqui. Nós temos a opção de selecionar essas imagens e arrastar para a área, para arrastar para essa área aqui, tá? É o que nós vamos fazer. Então vou selecionar aqui todas as imagens. Só mais um pouquinho. Selecionei todas as imagens, cliquei e arrastei aqui para essa área. Apareceu aqui, ó, 12 arquivos selecionados. Tá? Tem algumas outras opções aqui, mas no momento nós não precisamos nos preocupar com elas. Então podemos submeter e continuar. Então ele está processando. E quando terminar, vai aparecer aqui para a gente que foi criada uma nova task. Então pronto. Aqui, ó, a task foi criada. Então agora nós vamos voltar aqui para a task, tá? Do canto superior esquerdo. Temos a nossa task aqui criada. Vamos entrar nela. Então aqui, ó, em Open, vamos abrir essa task. E para começar a fazer a anotação, nós vamos clicar aqui em Job. Clicamos em Job. Apareceu a imagem para a gente poder começar a fazer a anotação. Para fazer a anotação, o que nós vamos fazer? Tá? Aqui, no canto esquerdo, nós temos esse menu. E nós temos aqui, ó, retângulo, Draw a retângulo. Retângulo. Né? Para desenhar o retângulo. Né? Então, nós clicamos. A label aqui que aparece para a gente é laranja, que nós já havíamos criado anteriormente. E aqui está perguntando o método para desenhar o retângulo, né? Com 2 pontos ou 4 pontos. Eu vou clicar, eu vou deixar aqui com 2 pontos mesmo. E vamos continuar então. Então aqui apareceu para a gente, né? Ferramenta, uma cruzinha. A gente seleciona aqui no primeiro ponto que nós vamos colocar. Vamos clicar. Não precisa segurar, tá? O botão do mouse, ele já automaticamente já fica segurado aqui para a gente. A gente posiciona aqui onde seria o nosso segundo ponto do retângulo. Clicamos de novo. Então, nós temos aqui a bounding box desenhada. Tá? Para desenhar a segunda bounding box, de novo, draw o retângulo. Novamente, vamos aqui agora fazer para a segunda laranja. Lembrando que, né, para a gente poder fazer uma boa anotação, né, deixar deixar o nosso objeto no centro da bounding box, tá? E as bordas do objeto que elas se conectem com a borda da bounding box. Então aqui apareceu, ó, o segundo retângulo que nós criamos. Vamos criar aqui outro retângulo para outra laranja.
terceiro retângulo, tá? Eu vou fazer anotação de mais das outras laranjas nessa imagem, eu vou pausar o vídeo. Quando eu finalizar, eu volto que eu quero mostrar mais coisas para vocês. Bom, pessoal, eu fiz a anotação das laranjas dessa imagem, tá? Tem algumas outras laranjas que estão aqui, ó, desfocadas, que eu não fiz a anotação delas. Tá? Quando a gente coloca laranjas focadas e desfocadas com a mesma label, isso dificulta o aprendizado do modelo, né? Então eu coloquei aqui somente as laranjas que estão focadas. Para ir para a próxima imagem, para a gente anotar, né? Aqui em cima, ó, tem uma setinha de lado, né, que seria o play, e aqui tem Go Next. Quando clica, vai para a próxima imagem. Tá? O que a gente precisa fazer, então, é repetir essas etapas de anotação. Tá? Eu vou anotar mais imagens e, finalizando, eu volto. Eu vou deixar o vídeo pausado para a gente ver como é que a gente lida com o nosso projeto. Viu? Bom, pessoal, eu fiz aqui anotação de várias imagens, tá? Conforme eu tinha dito para vocês. Né? Eu não, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Eu não anotei todas as laranjas, porque ia demorar muito tempo, né? E eu já tinha feito essa anotação anteriormente. Né? Então, o que nós vamos fazer agora, tá? Deixa eu só mostrar essa daqui, né? Que a imagem está muito grande, aqui as imagens, as laranjas que foram anotadas. Essa foto aqui, as laranjas estavam muito desfocadas, então eu anotei muito poucas. Então, o que nós vamos fazer agora, tá? Nós precisamos exportar o nosso dataset. Então, para exportar, antes de exportar, né, é interessante salvar o que nós fizemos, tá? Então, vou clicar aqui em Save, né, para salvar as anotações que nós fizemos. Tá? O Cevat faz esse processo de salvar automaticamente, mas é bom garantir, né? Então, eu vou voltar aqui para Tasks, tá? Para poder exportar o dataset. Então, Tasks. Aqui, ó, no nosso Tasks, do lado direito nós temos Actions e nós temos três pontinhos. Tá? Vamos clicar nesses três pontinhos. Export Dataset. Vamos aqui escolher então o formato. Né? Existem vários formatos, tá? A depender do que vocês forem utilizar, vocês vão escolher o formato mais adequado. Tá? No nosso caso, a gente está trabalhando com o YOLO da Ultralytics, nós vamos escolher esse formato aqui, ó, Ultralytics YOLO Detection 1.0. Escolhemos o formato. Essa opção aqui, né, se a gente quiser salvar as imagens junto, né, o banco de dados com as imagens, a gente deixa ela habilitada. E vou colocar aqui o nosso nome para o nosso arquivo, vai ser laranjas. Então vou clicar aqui, OK. Ele está falando que ele está que a exportação do dataset foi iniciada, né? Que a gente pode conferir o progresso aqui. Então vamos clicar aqui, ó, em Here. Ou então aqui em Requests a gente consegue acompanhar esse processo. Então clicamos aqui em Requests. Então aqui, ó, tá aqui, ó, Export Dataset. Foi finalizado. Né? Aqui o que a gente pode fazer agora, ó, tem outros projetos, né, que foram criados, que eu já havia trabalhado anteriormente. Inclusive, eu estou tendo que regravar essa parte do vídeo porque a bateria do microfone acabou, eu não tinha visto. Para a gente fazer o download do nosso dataset anotado, nós vamos vir aqui, ó, nesses três pontinhos em download. Então, clicamos em download. Aqui, ó, foi feito o download do nosso dataset. Agora eu vou abrir o nosso dataset, que foi esse que nós acabamos de baixar, para vocês verem como é que ficou. Olha só para vocês verem. Então tá aqui, né, o nosso dataset. O Cevat, ele não tem a opção de trabalhar com as imagens no formato ele não dá para a gente essa opção de exportar as imagens, né, para treinamento, teste, validação, já tudo separadinho. Então tem aqui, ó, Image Train,
todas as imagens estão aqui em treinamento. Se a gente quiser fazer, se a gente quiser então utilizar a imagem de treinamento, teste e validação, nós precisaremos criar pastas para teste e para validação, tá? Para as imagens. Aqui é a mesma coisa com as labels, ó. É só train. Nós precisamos criar o arquivo, a pasta, né, para teste, para validação e separar esses diferentes arquivos, o que seria correspondente para teste para validação. Só mostrar aqui para vocês um desses arquivos. Vamos clicar aqui em laranja 1. Bom, então aqui o arquivo laranja 1 aberto, né? Então aqui estão as localizações das bounding box que nós fizemos. A nossa classe aqui é a classe 0, de número 0. O número 0 é porque a gente só teve uma classe anotada, né? Só laranjas, então ela é de número 0. Então, a explicação do porquê do número 0. Vamos voltar aqui para o nosso dataset. Aqui está o nosso arquivo YAML, está o data. Né? A depender do que vocês forem utilizar nos scripts de vocês, vocês vão precisar fazer adaptações nesse arquivo aqui data. Tá? Bom, pessoal, agora que nós finalizamos o nosso processo de exportação do banco de dados, tá? Nós ainda estamos com as nossas ferramentas todas habilitadas, né? O Docker funcionando, então nós precisamos desabilitar essas ferramentas, tá? Então nós vamos voltar para o nosso prompt de comando. Ele ficou aberto esse tempo todinho, tá? Então nós vamos colocar o seguinte comando. Então, docker compose down, clicamos, apertamos enter e ele encerra para a gente o que nós realizamos. Finalizou a remoção, né? Então agora nós podemos fechar o Docker, fechar o prompt de comando e fechar a janela no qual o Servat estava aberto. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida no processo de anotação dos dados usando o CVAT ou CVAT, ou então na configuração do ambiente, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer muito grande auxiliar todos vocês. E caso tenham sugestões, também deixa aqui nos comentários. Eu tenho recebido alguns retornos bem interessantes sobre novos vídeos ou novas demandas, né? Inclusive, esse vídeo no qual estamos agora mesmo foi feito a partir de sugestões de alguns dos nossos inscritos. Então, agradeço a todos eles por essa sugestão. No nosso próximo vídeo, nós vamos aprender a utilizar um modelo treinado com o Iolo para identificar objetos, no caso serão laranjas, tá? Em um outro conjunto de imagens que não participou do treinamento. E se você quiser aprender a treinar esse modelo, nós fizemos um vídeo no qual nós fizemos esse treinamento. Eu vou deixar o link aqui no card. Então, nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até lá!